Olá, você é aluno do Medcel, bem-vindo de volta aí no nosso período da tarde para termos algumas aulas a respeito de clínica médica. Meu nome é José Paulo, um dos professores da disciplina. E, como eu já tinha falado com o pessoal que está presencial com a gente aqui em São Paulo, vai doer um pouco agora, gente. Isso aqui assusta um pouco, mas a gente vai falar a respeito de distúrbio ácido básico, tá? Por que a importância de falar do assunto? Não vou nem falar da importância clínica que tem você entender distúrbio ácido básico. Do ponto de vista particular de prova, quando cai uma questão de distúrbio ácido básico, é uma das que mais tem erro de resposta, tá? O pessoal abandona, pula, por causa de todo o trauma criado, o pessoal que tinha pesadelo com o Henderson, com o maldito do Hasselbalch e por aí vai, que era assombrado na época da faculdade por esses caras, acaba tendo uma dificuldade maior mesmo em tentar resolver questões como essa, desse tema. Por isso mesmo que vale a pena o investimento, moçada, porque é onde você pode fazer uma diferençazinha em termos de pontuação. Onde todo mundo falha, você se dá bem, tá? Você vira exceção, tá? Tem mais ou menos umas 3 teorias bem aceitas para explicar distúrbio ácido básico, tá bem? Dessas 3 teorias, nenhuma é perfeita. Se fosse, uma só bastava, tá? No sentido de que nenhuma explica todos os distúrbios ácido básicos de forma completa. Então, na verdade, a compreensão por 3 mecanismos diferentes de distúrbio ácido básico te permite uma visão geral mais interessante. Precisa disso para a prova? Não. Para a prova é o que a gente vai mostrar aqui, tá? Para a prova, a melhor forma que a gente tem de abordar o distúrbio ácido básico é falar disso aqui. Pode assustar num primeiro momento, mas vocês vão ver que vai ficar mais simples, tá? Com essa estratégia aqui de algoritmo, você consegue resolver 90% das questões de prova. Resolve o distúrbio ácido básico na prática clínica? Ajuda, mas não explica tudo, tá? Então nós vamos fazer passo a passo, andar nesse algoritmo aí, para tentar fazer com que vocês assimilem a abordagem de distúrbio ácido básico. Como é que cai distúrbio ácido básico para vocês? Basicamente, eu vou dar um quadro clínico, e você vai ter que achar a gasometria daquele quadro clínico, ou você tem que saber, a partir de uma gasometria, que doença dá aquele distúrbio. Outra coisa importante é ver se o distúrbio é simples ou misto. No sentido de que existe uma doença determinando um primeiro distúrbio, e existe um segundo fator por trás, que pode ser uma outra doença aguda que você não percebeu, ou uma doença crônica que já existia, que justifica um segundo distúrbio ácido básico que está associado àquele primeiro. Tá? Então vamos tentar fazer passo a passo com calma, para não ficar nada traumático para vocês. Vocês estão vendo aí no texto do material de vocês, tem exatamente esta sequência de passo a passo. Cada uma das perguntas que devem ser feitas para interpretar a gasometria. Tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é se o paciente está em acidemia ou alcalemia. E isso quem vai determinar é o pH. A segunda é ver se aquela alcalemia ou aquela acidemia é causada por um distúrbio metabólico ou respiratório. Quem que é a mãe da criança? Para os distúrbios respiratórios, quem vai estar alterado vai ser o PCO2. Se o indivíduo estiver acidêmico de causa respiratória, o PCO2 vai estar alto. Se ele estiver alcalêmico de causa primária respiratória, o PCO2 vai estar baixo. A mesma coisa para causa metabólica. A acidemia de origem metabólica, o bicarbonato vai estar baixo. A alcalemia de origem metabólica, o bicarbonato vai estar alto. Como eu defino qual é o distúrbio primário? Porque entenda, a hora que eu altero o PCO2, eu vou ter uma tentativa ou uma efetivamente compensação do bicarbonato. E o inverso é verdadeiro. A hora que eu tenho um distúrbio primário metabólico, eu devo desencadear uma resposta adaptativa respiratória para tentar manter a neutralidade no meu pH. Neutralidade não, mas a normalidade do meu pH. Tá? Então os dois vão estar alterados. Aí eu olho para os dois e falo, pô, mas quem que é o principal aqui? Quem é o distúrbio primário? O ovo ou a galinha? O distúrbio primário é aquele cuja característica de valor absoluto estiver mais alterada. Se o meu PCO2 estiver muito elevado, mais elevado
proporcionalmente, do que a alteração associada ao bicarbonato, o meu distúrbio primário é respiratório. Se o meu bicarbonato está muito elevado e o meu CO2 está baixo, provavelmente eu vou estar falando, vai estar alto, desculpe. Quem é o distúrbio primário é o bicarbonato. É aquele valor que estiver mais intensamente alterado. É isso que te define o distúrbio primário. O outro é consequência disso. A alteração do outro valor, do CO2 ou do bicarbonato, vai ser consequência para tentar compensar aquela alteração primária que você está vendo. Tá? Então, primeira pergunta. O paciente vem de uma gasometria com acidemia ou alcalemia? Segunda pergunta. Esta acidemia ou esta alcalemia tem como causa primária um distúrbio metabólico ou um distúrbio respiratório? Se for respiratório de uma acidemia, o CO2 vai ser elevado. Se for uma alcalose de origem respiratória, o CO2 vai estar diminuído. A mesma coisa para a acidemia de origem metabólica. O bicarbonato vai estar diminuído, a alcalemia de origem metabólica, o bicarbonato vai estar elevado. E bem mais elevado ou mais alterado do que o valor de PCO2 que você está encontrando. PCO2 ou se o bicarbonato é mais alterado, o PCO2 vai mudar? Vai, mas menos do que mudou o bicarbonato. Porque ele é secundário. Ele é uma resposta ao distúrbio primário. A mesma coisa vale para o CO2 quando primariamente alterado, o bicarbonato também vai se alterar, mas secundariamente. Tá bom? Definido o distúrbio primário, você vai para o lado direito ou para o lado esquerdo daquela figura toda que vocês estão vendo aí. Tá? Vamos falar dos distúrbios respiratórios. Lado esquerdo. Tá? Então a gente está falando ou de uma situação de acidemia ou de uma situação de alcalemia, mas cujo distúrbio primário é respiratório. Tudo bem? Uma das perguntas que a gente faz quando a gente tem um distúrbio respiratório é se a instalação daquele distúrbio aconteceu agudamente ou se ela já está lá faz tempo. Meu PCO2 se elevou, foi para uma acidemia respiratória agora ou de longo prazo? Ou isso já vem acontecendo? Pelo ponto de vista clínico, para eu pensar em causas para isso, muda a minha estratégia, muda meu pensamento. A mesma coisa, se o indivíduo tem um PCO2 baixo, ele está baixo agora ou já vem há muito tempo mais baixo? Porque as causas são diferentes. A gente vai ver as causas daqui a pouco, tá? Como é que eu diferencio entre o distúrbio agudo respiratório e um distúrbio crônico respiratório? A partir do impacto que a variação do PCO2 determinou no pH. Vamos entender isso. Você tem basicamente envolvidos nos distúrbios respiratórios dois mecanismos de tampão. O primeiro, o próprio pulmão, hiperventilando ou retendo o CO2. E o segundo, para manter a neutralidade de pH, a normalidade do pH, eu vou ter o rim gerando mais bicarbonato ou perdendo mais bicarbonato. Quando o distúrbio respiratório, não interessa se eu estou retendo ou se eu estou hiperventilando, ele é agudo. Meu pH vai se desviar do seu eixo de normalidade mais intensamente. E com o passar de 48, 72 horas, este ambiente acidêmico, se eu estiver retendo CO2, ou alcalêmico retendo CO2, vai me determinar uma resposta de compensação renal para tentar trazer o pH de volta à sua faixa de normalidade. Só que isso demora. Não é porque eu hiperventilei 2 horas que o meu rim já vai ter condição de compensar isso. Não vai. Isso vai acontecer depois de 48, 72 horas. E aí o meu rim, numa situação de acidemia respiratória, retenção do CO2, vai começar a gerar mais bicarbonato. Ao contrário, meu doente hiperventila por algum motivo, a longa data, ele vai para a alcalemia de origem respiratória. Meu rim vai começar a gerar menos bicarbonato e até a perder mais, para tentar compensar com uma acidose metabólica. Então, como é que eu verifico isso? Através do impacto sobre o pH. Quando o distúrbio ele é agudo, do ponto de vista respiratório, para cada 10 milímetros de mercúrio que eu passar a reter
indo em direção a uma acidemia, ou eu passar a hiperventilar, indo em direção a uma alcalemia de origem respiratória, o impacto sobre o pH vai ser de 0,08 unidades do seu valor. Se esse distúrbio já está lá há mais tempo, deu tempo do meu rim entrar na história. Ele começa a compensar aquela acidemia ou alcalemia respiratória, perdendo ou gerando mais bicarbonato. E aí o meu impacto sobre aquela variação, mesma variação do CO2 sobre o pH, é atenuado. Então a minha variação do pH passa a ser menor, para 0,03. Dá para entender? Tranquilo até aqui? Beleza. Vamos ver agora uma outra parte. Só para retomar. Se o meu distúrbio vem por uma acidemia ou por uma alcalemia respiratória, o distúrbio primário é o CO2. Ele está muito mais alterado do que está o bicarbonato. Se for crônico, o meu impacto sobre o pH é menor, porque deu tempo do meu rim compensar. Se ele for agudo, o meu impacto sobre o pH é maior, e aí não deu tempo do meu rim compensar. Só que a gente já mata a parte esquerda daquela figura complexa de vocês. Tá? E aí a gente passa a ver as causas de acidose respiratória, e dependendo do que a gente estiver falando, que vai ser crônica ou aguda. Através do impacto do pH, eu consigo estimar o tempo que aquele distúrbio está presente, para ver se o rim entrou ou não na história. Se ele não entrou, é agudo. Se ele entrou, deve ser crônico. Tá? Causas de acidose respiratória. E, de novo, isso é importante para as provas. Por quê? Eu vou te dar uma gasometria e você vai ter que achar um quadro clínico. Você vai ter que achar uma causa para aquele distúrbio. Então, essa relação entre o que você enxerga na gasometria versus causa clínica é super importante. Tá? O que dá hipoventilação? O que faz o indivíduo ir para uma acidemia de origem respiratória? Reter CO2. Não é normal reter CO2. Você tem um centro respiratório que responde à hipercapnia com aumento da frequência. Então tem alguma coisa alterada aí. Ou seu centro respiratório não está respondendo adequadamente ao estímulo, ou ele responde, porém só que a resposta de hiperventilação está limitada. Vamos entender. Se eu estiver entupido de benzodiazepínico, o centro respiratório não vai ter condições de responder adequadamente à retenção do CO2. Isso me faz ir para a acidemia respiratória. Então, causas de rebaixamento de consciência podem estar associadas à acidemia de origem respiratória. Pneumotórax não precisa ser hipertensivo. Pode determinar a acidose respiratória. Por quê? A despeito de eu ter retenção de CO2 e de eu querer fazer 40 de frequência respiratória, o meu volume corrente gerado por causa do pneumotórax fica muito prejudicado. Então eu não consigo lavar efetivamente esse CO2 e eu vou para a retenção. A mesma coisa para um paciente obstruído. O paciente DPOC, pela obstrução de vias aéreas fixa que ele tem, mais um componente variável, tende a evoluir com diminuição do volume corrente. Aumento do volume residual e diminuição da lavagem, da troca do CO2 alveolar para o meio externo. Isso faz com que o CO2 fique retido e aumente o CO2 plasmático. Doenças musculoesqueléticas. Eu não tenho musculatura ou caixa torácica na sua geometria adequada para fazer um volume corrente grande. Então, pacientes com cifoescoliose tendem a evoluir com retenção, porque eles têm uma ventilação muito alterada pela questão da dinâmica de caixa. Pacientes com miastenia graves ou doença de Guillain-Barré, apesar do estímulo do sistema nervoso central estar adequado, se o cara querer fazer 80 de frequência respiratória para poder hiperventilar, a musculatura efetora está bloqueada, ou pela miastenia, ou pela questão do estímulo que tem origem no sistema nervoso central, não chega efetivamente à placa neuromuscular, como por exemplo na situação de Guillain-Barré. Então essas são causas de retenção de CO2. Qual que é a mais frequente? Mais frequente na clínica vai ser obviamente a questão do rebaixamento da consciência e DPOC. Tá? São as duas mais frequentes causas de acidemia respiratória. E o outro lado, o que me faz hiperventilar? O que me faz aumentar o meu volume minuto e tentar baixar o meu PCO2 como distúrbio primário? Uma das coisas é evento hemorrágico do sistema nervoso central. Aquela respiração de BO ou a próprio evento neurológico agudo pode determinar hiperventilação. Eu posso ter drogas que diretamente no centro respiratório vão determinar hiperventilação.
Progesterona na gestação, por exemplo, ou reposição hormonal por algum motivo, determina hiperventilação. Não é só a questão da mãe ter que ventilar o CO2 que ela produz mais o do feto. Além disso, a própria progesterona no sistema nervoso central aumenta a frequência. Mesmo com PCO2 normal. Vai cair o PCO2 se você der progesterona para alguém. Tá? A gravidez no terceiro trimestre, principalmente aí sim por um componente, não só da progesterona, mas como o aumento da massa produzida de CO2 pelo feto, ela tem que hiperventilar por 2. Cirrose hepática, pode cursar com alcalose respiratória. E ansiedade, o velho bom piti, né? Aquele doente que entra num quadro conversivo de ansiedade, começa a ficar muito ansioso, começa a hiperventilar, ele começa a ter sintomas de alcalose respiratória, escurece a visão, dá tontura, desmaia, formiga extremidade. Por quê? Hiperventila, tá? Qual que é o tratamento desse cara? Como é que a gente faz? Não tem a história do saquinho? Não é? Não é frescura aquilo. Você bota para o cara respirar dentro de um saco. Por quê? Porque o ar exalado vai ser rico em CO2. Ele começa a recircular o gás. Cada vez vai ter mais CO2 no gás que ele respira. O que acontece com o PCO2 alveolar? Apesar dele estar ventilando 40 vezes por minuto, o pH, que era de 7,6, e o PCO2, que era 20, começa a subir. Porque o ar que ele está respirando dentro do saco começa a ter mais CO2. O PCO2 dele começa a subir e o pH a cair. Some o formigamento, a tontura, o mal-estar, ele melhora. Certo? Vamos lá, vamos para a parte divertida do gráfico. Então a gente falou dos distúrbios respiratórios e a gente viu o que causa as acidemias e as alcalemias de origem respiratória. Isso cai pouco, tá? Não é a forma mais frequente de questão. A forma mais frequente está do lado direito, porque ela é mais complicadinha mesmo e ela é mais legal, além de ser mais frequente na clínica médica. Tá? Vamos ver os distúrbios metabólicos agora. Então, o lado esquerdo dessa figurona, a gente resolveu. Vamos ver o lado direito agora. Vamos lá. Distúrbio metabólico. O pH do indivíduo está alto ou está baixo? Acidemia ou alcalemia? O distúrbio primário é respiratório ou ele é metabólico? Eu estou afirmando que ele é metabólico, porque o bicarbonato está mais alterado do que está alterado o CO2. Ou seja, ele é o distúrbio primário e o CO2 está se alterando para compensá-lo. Tudo bem? Se eu estiver falando de uma acidemia de origem metabólica, eu vou para o quarto passo azulzinho aí. E aí eu começo a ter a necessidade de diferenciar duas coisas. Dentro das causas de acidose metabólica, existem causas que cursam com anion gap, que a gente já vai falar o que é, já vamos falar sobre ele, normal, ou anion gap aumentado. Tá? E são causas diferentes. E aí já começa um X da questão. Porque eu posso dar uma acidose metabólica para você no magaso, dar os valores para você calcular o anion gap e perguntar, a causa desse distúrbio é... Você tem que saber calcular o anion gap, ele não vai te dar a fórmula. Você tem que saber quais são as causas de anion gap normal e anion gap aumentado para poder chegar na resposta certa. Tá bem? E além disso tem uma outra sacanagem. Quando você tem anion gap normal, não existe a possibilidade de você ter, junto com aquela acidose metabólica de anion gap normal, uma causa de acidose metabólica de anion gap aumentado. Por quê? Porque o anion gap você calculou e ele está normal. Certo? Agora, quando você tem um cálculo de anion gap e você identifica uma acidose metabólica de anion gap aumentado, existe a possibilidade de junto você ter uma outra causa de acidose metabólica de anion gap normal junto com outra que dá anion gap aumentado. E aí, só pelo cálculo do anion gap, você vai olhar e falar, puta, e agora? Tem outra causa de acidemia aqui junto? Que eu não estou enxergando? Porque o cara pode ter duas coisas juntas, a gente vai ver isso com calma. Tá? Pode. E aí, como é que eu diferencio? Vamos ver. Primeiro, anion gap, como é que calcula?
Sódio menos cloro mais bicarbonato. Isso ele não vai te dar, moçada. Você tem que saber essa formuleta. Ele vai te dar ou sódio, cloro e bicarbonato, ou ele fala anion gap de 18, por exemplo. Tá? Tem que saber, não tem jeito. Quando você acha uma acidose metabólica de anion gap aumentado, existe a possibilidade de você ter uma outra causa junto de anion gap normal e que você não está enxergando porque o anion gap está aumentado. Você só vai pensar em uma causa, mas pode ter outra. E aí o que acontece? O indivíduo está mais acidêmico do que deveria estar. Porque tem uma outra causa junto, acentuando aquela acidemia, que você está atribuindo só aquela causa de anion gap aumentado. Como é que eu diferencio isso? Você pode fazer através da variação do bicarbonato. Entenda, quando a acidemia é pura de anion gap aumentado, o bicarbonato vai ser consumido de forma proporcional à variação do anion gap. Se não houver esta proporcionalidade, você vai ter duas opções. Se o bicarbonato estiver mais baixo do que deveria estar para aquela variação de anion gap, você tem alguma outra causa de acidemia consumindo esse bicarbonato. E aí é uma causa de acidemia de anion gap normal. Você não está enxergando porque o anion gap está aumentado. Aí você muitas vezes vai ter que se remeter ao bicarbonato para ver se ele variou junto com o anion gap. Se ele está mais consumido do que deveria estar para aquela variação de anion gap, é porque tem alguém consumindo esse bicarbonato. E aí você tem que pensar em causas de acidose metabólica de anion gap normal. Aí para dar mais um nozinho. O cara está acidêmico, moçada. A gente já viu. Ele vem de acidemia, de origem metabólica, ele tem um anion gap aumentado. Se o bicarbonato dele, que deveria estar variando junto com a intensidade de variação desse anion gap aumentado, ele é proporcional. Se ele tiver mais consumido do que você esperava, você tem uma outra causa de acidemia. Legal. Agora, o seu bicarbonato pode estar menos consumido do que o anion gap deveria determinar. Ele está diminuído? Está. Só que ele está menos intensamente diminuído proporcionalmente àquele valor de anion gap. E por que o bicarbonato está um pouco mais alto do que deveria estar? Está baixo, está fora da faixa de normalidade. Só que ele tinha que estar mais baixo proporcionalmente ao que variou o anion gap. É porque junto com isso, a acidose metabólica de anion gap aumentado, existe uma outra causa, agora, de alcalose metabólica. Tem alguém gerando bicarbonato e atenuando a queda dele. O distúrbio primário é uma acidemia de origem metabólica de anion gap aumentado. Só que proporcionalmente ao anion gap, o meu bicarbonato está menos diminuído do que deveria estar. Tem alguém gerando bicarbonato. Esses são chamados distúrbios mistos. E às vezes dá uma dificuldade, porque é difícil você pensar que se o cara está em acidemia metabólica de anion gap aumentado, como é que eu posso ter junto uma alcalose metabólica? Pode. Pode. E isso é distúrbio misto. E aí já são duas doenças, não é uma só. Tem outra por trás, e que você não iria pensar nela, se não olhasse. Tá? Calma que a gente vai destrinchar e mostrar questões sobre tudo isso. Como é que eu verifico, então, a questão da variação do anion gap versus o seu bicarbonato? Se tem uma outra causa de acidose metabólica de anion gap normal, ou se existe uma causa de alcalose metabólica. Eu posso olhar essa equação aqui, ó. O bicarbonato menos o anion gap menos 12, tem que dar 24. Se der 24, o distúrbio é simples. Isso é uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Ponto. Não deu 24, deu acima de 24, é porque o seu bicarbonato está mais alto do que deveria estar. Portanto, tem alguém gerando bicarbonato. Alcalose metabólica associada a uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Seu bicarbonato está abaixo de 24. Ele está mais consumido do que deveria estar. Então tem mais alguém consumindo bicarbonato, gerando radical ácido. Então agora eu tenho uma causa que facilmente eu identifiquei como sendo uma acidose metabólica de anion gap aumentado,
E tem outra aí no meio, consumindo bicarbonato. Essa eu tenho que definir como sendo de anion gap normal. Tá bom? Vamos diminuir a subjetividade dessa conversa. Quando é acidemia, é tranquilo, né? Acidemia metabólica. Quando é alcalose metabólica, eu tenho que pensar em algumas coisas, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho como distúrbio primário uma acidose metabólica, eu espero uma resposta compensatória fisiológica de uma alcalose respiratória. Tudo bem? Tem uma acidemia metabólica, minha compensação vai ser por hiperventilação, beleza? Esta hiperventilação, ela é esperada e ela é previsível. A resposta é fisiológica e ela vai acontecer proporcionalmente à variação do seu bicarbonato. Então eu consigo saber qual que é o PCO2 que eu espero em resposta daquela acidemia. Se o PCO2 que eu encontrar estiver fora da faixa fisiológica de adaptação, o que isso me indica? Que o cara tem uma outra doença. Ele tem uma causa de acidose metabólica, não interessa se é um gap normal ou aumentado, não interessa isso agora, mas a resposta de hiperventilação dele está alterada, porque o CO2 que eu estou encontrando está fora do que eu esperava, da proporção que eu esperava para aquela variação de bicarbonato. Como é que eu calculo isso? Essa é chamada fórmula de Winter, tá? O PCO2 esperado é igual a 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. Ou seja, eu vou ter uma faixa de 4 milímetros de mercúrio e dentro dela, do tipo de 26 a 30, meu CO2 deve estar. Se tiver lá dentro, legal. Isso daqui é uma acidose metabólica, não interessa se é um gap aumentado ou diminuído, e a resposta respiratória é adaptativa. Tá? Agora, se o meu PCO2 estiver acima da faixa que eu esperava, o que está acontecendo com esse doente? Ele tem uma causa de acidemia, ele deveria hiperventilar. O CO2 está baixo, está diminuído, só que ele tinha que estar mais diminuído. E ele está acima daquela faixa que você previu. A despeito do CO2 estar diminuído, esse doente está hiperventilando menos do que devia. Portanto, ele está retendo CO2. Então, além de uma causa para determinar aquela acidemia, que deveria ser compensada com uma hipercapnia, a compensação está acontecendo de forma inadequada. O CO2 está menos diminuído do que deveria estar. Então ele funciona como uma acidose respiratória. E eu tenho que pensar em outra causa de acidose respiratória. Vamos lá para o quadro. O cara tem cifoescoliose, ele está fazendo miastenia, ele está desmelinizado, ele está rebaixado o nível de consciência. Porque o CO2 tinha que estar mais baixo. Está diminuído fora da normalidade? Está. Só que tinha que estar mais diminuído proporcionalmente à acidemia que está determinando aquela resposta compensatória. A mesma coisa vale para o overshooting, vamos chamar assim. Você tem a faixa de PCO2 previsto, a partir da variação do bicarbonato. Se o PCO2 vai estar abaixo do previsto, 26 a 30, você acha 24, o que está acontecendo com esse doente? Ele está hiperventilando mais do que deveria hiperventilar. Então pode procurar uma outra causa de alcalose respiratória. Está ansioso? Está com dor? Está mais taquipneico do que deveria estar por ansiedade? Vamos procurar causas de alcalose respiratória. Essa é uma forma de você conseguir, com a formulinha de Winter, prever a resposta do CO2. Esta é a pergunta mais frequente de distúrbio ácido básico. Acidose metabólica e a compensação respiratória esperada. Isso é o que mais cai. Tá? Vamos ver o outro lado? Vamos pensar no indivíduo que tem uma alcalose metabólica. Qual que é a resposta compensatória que você espera? Acidose respiratória. Beleza? Dá para usar essa formulinha para eu ver o quanto que o bicarbonato está aumentado e a partir daí prever quanto que o doente tem que reter de CO2? Não dá.
A fórmula de Winter só tem uma mão, ou seja, o cara tem uma acidose metabólica, ele vai fazer alcalose respiratória. O inverso, o cara tem uma alcalose metabólica. Eu posso usar o Winter para calcular a acidose respiratória que ele tem que fazer? Não pode. Você só vai fazer o inverso. Acidose metabólica, dá para eu prever o CO2 do cara. Eu uso a fórmula de Winter. Tá? Por que isso? Porque fisiologicamente, você só consegue reter CO2 até no máximo, para compensar uma alcalose metabólica, você vai reter fisiologicamente CO2 no máximo até 50, 55 milímetros de mercúrio. Se você estiver retendo mais do que isso, é doença. Vai atrás. Tá? Até este valor, como resposta adaptativa, é esperado. Passou desse valor, tem alguma coisa impedindo, fazendo, na verdade, com que você esteja retendo mais CO2 do que deveria reter. Para compensar uma alcalose metabólica. A gente faz acidose respiratória? Faz. Até 50, 55. Fez mais que isso? Pode procurar. Tá? Obstrução de via aérea, rebaixou o nível de consciência, o cara está retendo muito mais do que deveria. Não é resposta fisiológica. Calma que vai acabar a dor, moçada. Vamos lá. Tudo que eu tinha que falar de distúrbio ácido básico, eu já falei. Agora a gente vai repassar pelos passos para novamente retomar essa sequência e entender melhor o passo a passo. Tá? Então vamos lá. Eu tenho uma acidose metabólica. Então meu pH está ácido, meu distúrbio primário é um bicarbonato muito mais diminuído do que mudou o CO2, e portanto eu tenho uma acidose metabólica como distúrbio primário. Uma das perguntas mais comuns sobre isso é anion gap aumentado ou acidose metabólica de anion gap normal? Porque as causas são diferentes. E eu faço diagnóstico clínico por aqui e acerto a questão. Tá? Que diabo que é o anion gap? É a diferença entre cátions e ânions no plasma. Geralmente ânions não mensuráveis é que são responsáveis por esta diferença. O valor do anion gap vocês têm que saber. A formuleta, ele não vai dar. Tá? Sódio menos cloro mais bicarbonato. Ele pode te dar o sódio, pode te dar o cloro e o bicarbonato está na gaso. Normal, menor ou igual a 12. Aqui a gente tem o racional do anion gap, onde você vai ter ânions de um lado, cátions de outro. A somatória dessas cargas elétricas deve ser neutra, e ela é, só que tem uma série de ânions que a gente não mensura. Por isso dá essa diferença de 12 mex. Tá? E aqui o quadro mais importante da acidose metabólica. A hora que você calcula e acha um anion gap aumentado, você tem que pensar nessas causas da direita aqui. O anion gap é normal, eu vou pensar nas outras causas. Tá? E aí, eu monto um monte de questão. Por quê? Olha, todas as causas abaixo são causas de cetoacidose, de acidose metabólica com anion gap aumentado, exceto. Ou a gasometria tal, com tais valores laboratoriais, de um doente que chega com um quadro clínico XYZ, é essa. A causa mais provável do evento é, eu ponho causa de anion gap normal e uma causa de anion gap aumentado. E você tem que se virar. Como é que eu lembro que causa do quê? Né? Vamos tentar entender para facilitar. Geralmente as causas de anion gap normal estão associadas a perdas de tampão. Dá uma olhada. Eu perco o bicarbonato pelo trato gastrointestinal. Diarreia pode fazer isso. Fístula pancreática pode fazer isso. Perda renal de bicarbonato. Compensação de alcalose respiratória. O cara hiperventila, eu vou fazer uma acidose metabólica, e esta acidose metabólica é de anion gap normal. É porque eu vou perder mais bicarbonato pelo rim. Inibidor de anidrase carbônica, eu vou impedir a geração de bicarbonato. E acidose tubular renal, algumas drogas dão isso, anfotericina, vancomicina. Você pode adquirir uma acidose tubular renal por uso de medicação. E tem doenças congênicas que curtam com isso, mas nunca caiu em prova. Tá? São todas situações onde você
perde tampão. Isso é anion gap normal. Se você for olhar do outro lado as causas de anion gap aumentado, fica mais fácil pensar assim. Ou a galera já estava lá e está se aumentando em concentração, ou o cara surgiu. Ele não estava antes e agora está. Vamos entender isso. Uremia. O paciente perde a capacidade de ter excreção renal de catabólitos, né? Principalmente do nitrogênio. Isso vai reter um monte de radical ácido. Ele tem ureia? Ela tem, só que ela está aumentada em relação ao que deveria estar. Cetoacidose diabética. Eu tenho corpos cetônicos circulantes só em época de jejum. Então, se eu tenho mais cetona, que ele não estava lá e agora está, isso é uma causa de anion gap aumentado. A ingesta de agentes exógenos, álcool, metanol, AS, são causas de acidose metabólica de anion gap aumentado. E o próprio lactato. Situações de choque com a lactato elevado são causas de acidose metabólica de anion gap aumentado. A variação do PCO2, a formulazinha do Inter. E isso aqui é o que mais cai de distúrbio ácido básico. E aí vem aquela outra pergunta. Quinta pergunta, lá, olhando para o quadrão, a gente está lá. Acidemia de origem metabólica, anion gap, aumentado ou normal? Se estiver aumentado, você obrigatoriamente tem que fazer essa pergunta. Existe outra causa, um outro distúrbio associado a uma acidose metabólica de anion gap aumentado? Qual é a diferença? Óleo bicarbonato. Ele tem que variar proporcionalmente ao anion gap aumentado. Se estiver proporcional, beleza, isso é só uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Não variou proporcionalmente, aí vai depender. Se o bicarbonato está mais alto do que deveria estar proporcionalmente ao que variou o anion gap, é porque eu tenho alguém gerando bicarbonato. E aí isso é um distúrbio misto. Eu tenho uma causa de acidose metabólica de anion gap aumentado, escolhe, uremia, cetoacidose, álcool, metanol, salicilato, lactato, e uma outra causa de alcalose metabólica. Procura. Desidratação, ingesta de bicarbonato. Tem várias causas. Tá? Se o bicarbonato está menor do que deveria estar, é porque eu tenho alguém consumindo adicionalmente este bicarbonato. Então, além daquela causa de acidose metabólica de anion gap aumentado, eu vou ter uma outra causa de acidose metabólica de anion gap normal. Escolhe. Vê o seu doente, vê o que você tem de diagnóstico. Tá? Vamos ver os exemplos aqui embaixo. Ó. Acidose metabólica com anion gap de 26, o bicarbonato é de 10. O bicarbonato esperado para isso é 10 mais 26 menos 12, de acordo com aquela formuleta, que me deu 24. Beleza, está igual àquilo que eu esperava. Então isso é um distúrbio simples. Acidose metabólica de anion gap aumentado. Segundo exemplo, anion gap de 26, só que o bicarbonato agora não é mais 10. Eu encontrei um bicarbonato de 15 na gaso. Está baixo? Tá. Está consumido? Tá. Só quando eu jogo na fórmula, isso me dá um valor de 29. Ou seja, o bicarbonato está mais alto do que deveria estar. Por quê? Tem alguém gerando bicarbonato. Então eu tenho uma causa de acidose metabólica de anion gap aumentado, mais uma causa de alcalose metabólica. Procura. Tranquilos? Menos dolorido? Não, né? Vamos ver alguns exemplos. Quando a gente fala a respeito da fórmula de Winter, mais uma vez, ela só vale para compensação de acidose metabólica. A partir do PCO2 que eu encontro, do bicarbonato que eu encontro por causa da acidose metabólica, não interessa se ela é de anion gap normal ou anion gap aumentado, ou se eu tenho duas causas de anion gap aumentado. É o valor absoluto do CO2. Eu vou ver se o meu indivíduo está baixando o CO2 de forma esperada, proporcionalmente à intensidade da acidemia que ele tem. Se ele conseguiu fazer isso, beleza, é uma resposta adaptativa e o distúrbio é simples. Ele tem uma causa de acidose metabólica. Não me interessa, aí eu vou ver se é anion gap normal, anion gap aumentado, ou se tem outros aí no meio. Pode ser misto? Pode.
mas não envolve uma causa respiratória. O CO2 está fora da faixa que eu espero, aí eu tenho um outro distúrbio associado. Se o PCO2 estiver acima do que eu espero, para a variação do bicarbonato, esse indivíduo está em acidose respiratória. Mas o CO2 está baixo, eu sei. Está fora do normal, eu sei. Só que tinha que estar mais baixo. Por ele não conseguir trazer o valor do CO2 para aquele que você espera, tem alguém puxando o freio de mão desse cara. Isto é uma causa de acidose respiratória. Ao contrário, se o seu CO2 estiver mais baixo do que a faixa esperada, ele está hiperventilando mais do que devia. Portanto, tem alguém aí forçando isso. Ele vai ter uma outra causa de alcalose respiratória. Esta fórmula não serve para fazer o raciocínio inverso. A partir de uma alcalose metabólica, eu espero retenção do CO2. Esta retenção não obedece à formulazinha de Winter. Essa retenção obedece princípios fisiológicos absolutos. Você vai reter no máximo 55 milímetros de CO2. Reteve mais que isso? Um abraço. Você está com uma causa de acidose respiratória adicional. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver agora a causa de alcalose metabólica. O que pode me justificar, então, o doente ter uma causa de alcalose metabólica? Contração volêmica, não estou falando de choque, tá, moçada? Estou falando de variação do volume extracelular. A gente está falando aqui ou de mudança de compartimento de volume, tá? Ou diminuição absoluta do mesmo, mas sem hipoperfusão, sem choque, tá? Vômito, uso de diurético e ascite. São causas de alcalose metabólica. É comum você ver isso, por exemplo, em insuficiência cardíaca descompensada. Você começa a compensar o vozinho lá com diurético, ele vai para a alcalose respiratória. Perdão, metabólica, é batata. Doente hipovolêmico, sem choque, tá? Retrações de volume estão associadas à alcalose metabólica. Ingesta de bicarbonato. Corticoide. Quando a gente dá corticoide para um DPLC descompensado ou para uma crise asmática, é comum você ver uma alcalose metabólica pela ação mineral do corticoide no rim, gerando mais bicarbonato. Ele vai para a alcalose metabólica. Esse Barter é uma síndrome congênita, esquece, caiu há 10 anos atrás de uma prova, nunca mais apareceu. Vamos tentar exercitar agora, moçada. Qual a situação do paciente com a seguinte gasometria? pH de 7,22, bicarbonato de 23, PO2 de 70 e PCO2 de 70. Então vamos por partes. Ele está em acidemia ou alcalemia? Acidemia. É um distúrbio primário metabólico ou respiratório? O bicarbonato está alterado? Tá, não está? Está ali perto do limite inferior da normalidade? 23. Só que olha esse CO2, 70. Ele está muito mais alterado do que o bicarbonato, concordam? Portanto, esse distúrbio é primariamente respiratório. Beleza. A pergunta que ele está te fazendo é saber se esse troço é agudo ou crônico. Tudo bem? Lembra que eu conversei no começo da aula? Se o indivíduo está retendo CO2 agudamente, não dá tempo do rim perder bicarbonato. O impacto sobre o pH vai ser gerar mais bicarbonato. O impacto sobre o pH vai ser mais intenso. Quando ele começa a gerar mais bicarbonato, depois de 2, 3 dias, o impacto sobre o pH ele é atenuado porque ele está gerando mais bicarbonato. Tá? Então qual a ideia aqui? É fazer uma projeção do quanto que variou. É mesmo estimativa mesmo, tá? Não é nada matematicamente cravado. Isso aqui. Os outros são. Mas eu vou esperar então que para cada 10 milímetros de mercúrio que o cara tenha de retenção ou de hiperventilação, o pH varie mais intensamente se for agudo, e ele vai variar menos intensamente se for crônico, no sentido de que o rim já conseguiu compensar alguma coisa, certo? Para fazer a continha, eu posso fazer essa projeção. pH normal, meio, 7,4. O cara tem 7,22. Minha variação de pH foi de 0,18. Proporcionalmente, a minha variação do CO2 foi de 30 milímetros de mercúrio.
Eu espero. Isso tudo é meio aproximação, tá, moçada? Só para reforçar o raciocínio. Meu delta de PCO2 foi de 30. Botando CO2 normal 40, o cara está com 70. Se fosse agudo, 30 milímetros de mercúrio de variação no PCO2 iam me determinar uma variação de pH de 0,24 unidades. Se fosse crônico, ia variar em 0,09. O 0,18 que eu encontrei, de 7,4 para 7,22, está mais perto do 0,09 ou do 0,024? 0,024. Esse distúrbio tende a ser agudo. Tudo bem? Só para entender o raciocínio, moçada. Tá? Jovem de 16 anos tenta suicídio ingerindo várias cartelas de aspirina. Eu já vou parar aqui a questão e lembrar vocês. Acidose metabólica de anion gap, aumentado ou diminuído? Aumentado. Lembra? Lado esquerdo do quadro. É gente nova que apareceu. Ele não estava aí e surgiu. Beleza? Legal. Encontrado em casa só, aparentemente pós-crise. Aí vem a pegadinha da questão. Isso aqui é de Ribeirão Preto. Respirações profundas, frequência respiratória de 24. PA boa, frequência taquicárdica. E eu quero saber que a combinação de exames que melhor reflete seu estado metabólico é. E olha que questãozinha mala, porque o cara me dá tudo para eu calcular o anion gap. Ele me força a calcular um anion gap de tudo para tentar encontrar uma gasometria que tenha uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Quantos de vocês pulariam essa questão? Agora já nem tanto, certo? Pelo menos você tentaria extrair das profundezas do seu hipocampo alguma coisa que você lembrou desta aula, certo? Beleza, vamos facilitar para vocês. Aqui, eu estou te dando a formuleta, que ele não deu, você tem que lembrar, sódio menos cloro mais bicarbonato. E à direita, você vê o cálculo de todos os anion gaps. Você já sabe que o que você espera, e todas as gasometrias, exceto a D, estão numa acidemia, tudo bem? E todas também de origem metabólica, que o anion gap seja aumentado, certo? Só qual que é a sacanagem? Eu tenho duas gasometrias aí, a B e a C de anion gap normal, caíram fora. A dado caiu fora porque não é acidemia, é alcalemia, está fora. E sobra as duas pontas, A ou E. Ambas têm anion gap aumentado. E agora? Qual que mais se aproxima da condição clínica da doente? Se você for olhar as duas, ó, o pH está mais ou menos igual, o PO2 igual, o que muda entre as duas é o PCO2. A tem 20 de PCO2 e a E tem 48 de CO2. Lembra do enunciado? Respirações profundas com frequência respiratória de 24. Você acha que essa moça ia fazer retenção de CO2 48? Não, né? Então sobra para a gente a resposta certa, a questão A. Menos de 5% de acerto. Beleza? Paciente do sexo masculino, 85, desnutrido, entrou no PS acompanhado de familiares que mostravam diarreia. Se eu parar para pensar e lembrar das causas, pensar que a aula é de distúrbio ácido básico, que distúrbio que eu vou imaginar que assim, o velho com diarreia deve ter o quê? Se eu tiver que chutar. Retração de volume, porque eu não sei se ele está chocado ou não, certo? Alcalose metabólica. Além disso, ele pode ter outra causa de alcalose metabólica. Qual é? A perda de bicarbonato pela diarreia. Beleza? Então já tenho outra causa. Só que ele pode estar acidêmico. Insuficiência renal aguda. Ele pode estar chocado, não sei ainda, não acabei de ler. Pode ter outras causas de acidemia, mas vai acendendo luzinha no caminho. Tá? Alterou o nível de consciência. Pronto, já me lembrei do quê? Que o cara pode estar hipoventilando. Se ele está sonolento, mais rebaixado, talvez retenha CO2. Mas calma, vamos botar só para ver as luzinhas que vão acendendo no caminho, mas vamos botar na ordem. Piorou o nível de consciência nos últimos dias. Ao exame, hipocorado 2 cruzes em 4, não me diz muita coisa. Desidratado, me diz. Eu vou lembrar de alcalose metabólica, retração de volume.
sonolento e sem sinais localizatórios. Agaso, 7,2 de pH. Opa, não esperava isso. Ou melhor dizendo, esperava pela questão se ele estiver retendo o CO2. Será que é só isso ou não? Ou será que ele perdeu muito bicarbonato pelo tubo digestivo? Pode ser. PO2, 85. Esquece o O2. CO2, 32. Um pouco diminuído, certo? Pouco abaixo do limiar de normalidade. BIC de 12. BE de menos 14. Então vamos lá. Esse distúrbio, ele é uma acidemia ou uma alcalemia? Acidemia. Respiratória ou metabólica? Metabólica. O bicarbonato está muito mais diminuído do que diminuiu o CO2, concorda? Ele é o distúrbio primário, beleza? Se isso é uma acidose metabólica, eu dei cloro para vocês? Eu dei o sódio? Potássio? Dá para falar de anion gap? Calcular, não. Tá? Mas se eu tenho uma acidose metabólica, olhando o quadro clínico do doente como retração de volume, o que eu posso imaginar? Perda de tampão. Isso aí deve ser uma acidose metabólica de anion gap normal. Só para exercitar, moçada. Vamos puxando as coisas. Tá? Não tem a ver com esta questão, mas só para pensar o que poderia aparecer. Tá? Aí, assim, a melhor interpretação para esse distúrbio ácido básico é, ele quer saber que tipo de distúrbio o cara tem. Se é uma acidose mista, se é respiratória, se é metabólica, que diabo que é. Vamos tirar a E, porque nós estamos falando de uma acidemia, e a E fala de uma alcalose respiratória, beleza? Isso não é o distúrbio primário, concordam? Então caiu fora aí. Ele tem uma acidose metabólica? Tem. Até aí eu fico com 4 alternativas. Acidose metabólica compensada por alcalose metabólica. Então vamos lá. Uma acidose metabólica, se for de anion gap aumentado, pode cursar com uma alcalose metabólica? Pode. Lembra que o bicarbonato pode estar menos diminuído do que deveria estar, porque tem alguém gerando? Então essa afirmação não é absurda. Ela é absurda porque eu não tenho como checar. Beleza? Eu não tenho como chegar nessa conclusão, porque eu não tenho bicarbonato, eu não tenho anion gap. Tá? Eu não tenho como fazer aquele caminho que a gente fez. Acidose metabólica com acidose lática. Para eu ter acidose lática, eu estou falando geralmente do quê? De choque. Eu falei que eu vou estar chocado? Não. Mas para lembrar, lactato é um cara novo, portanto, se fosse, seria uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Beleza. Acidose metabólica adequadamente compensada por hiperventilação alveolar. O adequadamente compensada não significa o pH normal, moçada. Significa uma resposta adaptativa fisiológica. Não significa o pH normal. Tá? Essa compensação significa uma resposta justa, proporcional ao distúrbio primário. E aí eu estou falando de quem, gente? A partir de uma acidose metabólica, eu quero ver o quanto que esse cara hiperventilou. Está dentro do que eu espero? Sim ou não? Vamos ver? PCO2 esperado para este grau de acidose metabólica. Bicarbonato vezes 1,5, mais 8, mais ou menos 2. Isso me cria uma faixa de 24 a 28 milímetros de mercúrio. Quanto que é o CO2 dele? 32. Está diminuído? Tá, concorda? Está fora do normal, certo? Ele está hiperventilando? Está. 32 milímetros de mercúrio. Está abaixo do PCO2 normal. Só que está acima do que eu esperava, certo? Então ele está hiperventilando menos do que devia. Tudo bem? Portanto, ele funciona como se estivesse retendo CO2. A acidemia dele está mais intensa porque ele não consegue hiperventilar o que devia. A resposta correta para essa alternativa é que ele tem 2 causas para a acidemia. A metabólica, que é a primária, e uma compensação inadequada respiratória. Ele está hiperventilando? Tá. Não tanto quanto devia. Possivelmente pelo rebaixamento de consciência. Então ele funciona como se ele estivesse retendo, e essa acidemia se acentua. Beleza?
Por isso que a resposta anterior não é válida, porque a compensação não aconteceu de forma fisiológica. Tá? Isso não vale para o pH, isso vale para a resposta do doente. Eu posso estar acidêmico, estar adequadamente compensado com hiperventilação. Tudo bem? Mulher de 19 anos, 31 semanas de gestação, diabética 4, usando insulina. Dor abdominal, náuseas, mal-estar, além de urina escurecida e com cheiro forte há 3 dias. Sonolenta, prostrada, bem desidratada, ainda com uma pressão arterial adequada, taquipneica, taquicárdica. Subfebril. Glicemia 320. Vou colocar O2 para esse paciente e a gasometria que eu espero é... Então vamos para trás, antes de olhar as gasos. Possivelmente, do que eu estou falando aqui? Uma paciente gestante, insulino dependente, e que possivelmente está em cetoacidose diabética, possivelmente por uma infecção urinária, certo? Tem um fator de descompensação, possível quadro infeccioso, mas com certeza tem um quadro clínico sugestivo. Dor abdominal, muito desidratada, glicemia elevada. Isso tem que me remeter a uma acidose metabólica determinada pela cetoacidose. Cetoacidose diabética é causa de acidose metabólica de NeoGAP normal ou aumentado? Aumentado, é gente nova. Se é gente nova, essa questão ele foi camarada, ele te deu os anion gaps. Então vamos lá, pH de 7,2 na primeira. Vou esquecer o PO2, tá? pH de 7,2, CO2 de 22, BIC de 9, anion gap de 8. Posso jogar essa fora? A A está fora. AB, pH de 7,1, BIC de 25, anion gap de 8. Posso jogar fora? Posso. Sobram as duas últimas. 7,2 de pH, PCO2 de 21 na C. E a diferença para de baixo é o PCO2 de 38 na D. Vamos voltar um pouquinho à questão. Frequência respiratória de 33 por minuto. Que CO2 é mais compatível com esta senhora? 21 ou 38? E agora? O que eu fiz aqui? Eu joguei o Inter na história. Vamos ver para o bicarbonato o quanto que o CO2 variou. Só para mostrar que a gente está chegando aonde? Na alternativa C, o 21 que você achou está dentro da faixa esperada. Então isso é uma alcalose respiratória adequada para o grau de acidemia que ela tem. É uma resposta adaptativa. A segunda gaso, o que acontece? Está muito menos hiperventilada do que deveria estar. Então teria que ter alguma causa para estar retendo o CO2. Ela tem isso na história, ou no exame físico, no quadro clínico que você vê? Não. Então a alternativa correta é a C. De novo, só para forçar o exercício. Dava para fazer sem o Inter? Dava. Né? Você vê pela clínica dela. Mas para reforçar de como essas continhas ajudam. Jovem de 18 com queimação epigástrica, cerca de 20 horas. Zumbido em ambos os ouvidos. Ao exame físico, 34 de frequência respiratória, 100 de batimento, 12 por 7 de PA. Abdômen, nada. Usa cronicamente dipirona e aspirina, olha a aspirina de novo aí, para tratamento de cefaleia. Qual a alternativa gasométrica e distúrbios eletrolíticos mais possivelmente encontrados para esta paciente? Então o que eu estou vendo aqui, na verdade, é o quê? É um quadro de intoxicação por AS. Tá? O zumbido é pelo AS. Tá bom? É intoxicação isso aqui. Se eu tomo muito AS, lembrando do nosso quadrinho e do tema da aula, o que eu tenho que lembrar? Acidose metabólica de anion gap aumentado. Tem gente nova na história. Olha que bonzinho que eu sou também. A questão não foi, tá? Tinha que calcular todos, tá bom? Se a acidose metabólica de anion gap é aumentado, vamos tirar as duas primeiras, que o anion gap está normal, e me sobram as duas últimas. Qual é a verdadeira? Vamos lá, 7,26 para 7,25, ok. Esquece o PO2, não faz diferença. Vamos ver o PCO2 agora? 23 contra 35. Vamos voltar um pouquinho. A mulher está ventilando 34 vezes por minuto. De novo, qual que é a gaso dela?
É a C ou é a D? Provavelmente a C, se você não tiver uma causa nítida para que ela esteja retendo o CO2. Né? Leia-se, não esteja conseguindo hiperventilar tanto quanto que ela deveria. Tá? Se a gente for olhar, o que acontece de novo usando o Inter, é que a gente está esperando uma janela de 21 a 25, para uma resposta fisiológica adaptativa normal, uma compensação adequada, e se estiver fora desse limiar, tem algum outro distúrbio respiratório junto. Se estiver mais baixo do que devia estar, ela está hiperventilando muito mais do que devia. Tem alguém determinando alcalose respiratória, ansiedade, por exemplo. Se ela estivesse ventilando menos, tem alguém retendo o CO2. Alteração da consciência, fraqueza muscular, vamos procurar. Tá? No caso aqui, com certeza, fica a opção da alternativa C para essa paciente. Tudo bem? A resposta do CO2 está fisiológica para aquilo que você esperava. Ela não tem uma razão nítida de reter mais do que deveria reter. Beleza? Em relação a gaso versus doença, vamos lá. Vamos ver primeiro as doenças, moçada. Cetoacidose diabética, a gente acabou de falar. Acidose metabólica de anion gap aumentado. Beleza, até aí a gente está vendo um pH de 7,01, um bicarbonato de 14 e um PCO2 diminuído. Alguém estranha essa gasometria para esse quadro clínico? É uma acidose metabólica e tem uma alcalose respiratória que você pode até calcular, ver se está dentro da faixa de normalidade, mas não é isso que ele está te perguntando. Vamos ver o restante. Então a primeira gaso passa, tudo bem? Segunda, 7 para sepse, imaginando um paciente com choque séptico, lactato elevado e acidemia por causa disso. pH de 7,21, bicarbonato de 17, PCO2 de 24. Beleza? Incomoda essa gaso? Não. O que eu esperaria se fosse calcular o anion gap? Que estivesse aumentado, imaginando o lactato alto. Embolia de pulmão. O que eu vou esperar para esse cara? Taquipneia, pela questão do reflexo determinado pelo quadro embólico, além de talvez uma hipoxemia, dependendo da gravidade do TEP. pH do paciente 7,32, PO2 de 65, bate, PCO2 de 32, bate, e um bicarbonato de 22. Se houver comprometimento hemodinâmico junto, leia-se, uma insuficiência aguda do VD, ele pode fazer choque, não pode? Não pode ficar acidêmico e consumir bicarbonato? Pode também. Então também não é uma gasometria totalmente descabida. 7,35, PCO2 de 36, bicarbonato de 24, gaso normal. Alguém se incomoda com essa gaso? Zé, tem pegadinha, aí o cara vai botar uma gaso normal para mim na prova? Vai, calma, nem todo mundo morre na sua prova, nem todo mundo está doente na sua prova, calma. E a última, 7,36 de pH, PCO2 de 32, BIC de 20 e é um DPOC descompensado. Então vamos por partes. O que eu espero do DPOC? Que ele seja um retentor, imaginando, se ele tiver gravidade suficiente, de CO2. O que ele vai fazer para compensar essa acidose respiratória? Alcalose metabólica, certo? É uma doença crônica, dá tempo desse rim se posicionar. Geralmente você vai ter bicarbonatos no mínimo normais, tendendo a elevados, certo? Para tamponar o seu pH. Eu tenho CO2 de 32, diminuído, estranho, e um bicarbonato baixo. Para eu ver bicarbonato baixo em paciente DPOC, imaginando que ele seja só um DPOC descompensado, o que tem que acontecer com o CO2? Se ele descompensou, provavelmente ele cansa. Se ele cansa, ele não consegue ventilar direito. Portanto, ele vai reter CO2. Ele vai fazer uma acentuação da acidemia respiratória com o consumo do bicarbonato. E o cara está com 32 de PCO2. Tem coisa errada. Quando o DPOC hiperventila, o que acontece com o bicarbonato? Imaginando que ele consiga fazer 32, 30 de CO2. O bicarbonato dele estoura. Por quê? Ele explode, sobe pra caramba. Porque ele tem uma reserva de base muito grande na circulação. O gaso é extremamente fácil de você trocar, o gás, o CO2. O bicarbonato não, vai demorar uns 3, 4 dias para ele começar a jogar esse bicarbonato fora pelo rim. Então, rapidamente, esse bicarbonato se apresenta, porque você tirou o componente de CO2 com hiperventilação que estava consumindo este bicarbonato.
você para de consumir, ele estoura. Tá? Essa é a gasometria inadequada. Espero que agora tenha ficado um pouco mais claro os passos de distúrbio ácido básico. A gente não explica 70% com esta aula de distúrbio ácido básico de uma forma completa, mas ela é bastante interessante para a prova, moçada. Tá? No sentido desses passos e de segmento. E o que vocês mais viram aqui, que foi o Inter, que definisse anion gap normal aumentado, é o que mais cai de distúrbio ácido básico. Tá bom? Dúvidas na área do aluno, moçada? Um abraço.